Olá, alunos, tudo bem? Nós estamos iniciando hoje o PET de Educação Física, volume 6. Na semana 1, o PET tratou de discutir sobre um assunto bem interessante e bem importante, que é a saúde bucal. Bom, eu acredito, pessoal, que o conteúdo ele seja extremamente simples. Apenas com uma leitura rápida a gente já consegue pegar o conteúdo. Dessa forma, nesse vídeo eu tratarei exclusivamente da discussão e correção das atividades, tá certo? Então vamos lá? Após a leitura do texto, vamos refletir sobre as condições de saúde bucal da população. De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde, os determinantes sociais da saúde estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha. Também podem ser considerados os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego. Responda às questões abaixo. Como os determinantes sociais impactam na saúde bucal das pessoas? Bom, galera, conforme nós lemos no texto, a falta de condições de moradia, saneamento básico, emprego, renda, educação e acesso ao sistema de saúde acabam por influenciar negativamente a saúde bucal. Pessoas inseridas em condições sociais desfavoráveis estão mais propensas a desenvolverem doenças bucais, pois esses agravantes sociais citados acabam por dificultar o correto cuidado que nós temos que ter com a saúde bucal, ok? Para você, como as condições de saúde bucal impactam na vida das pessoas? Bom, galera, a falta de condições de saúde bucal vão predispor as pessoas a uma série de doenças bucais que podem gerar dor, infecção, dificuldade em mastigar, limites na alimentação, dificuldade em falar e de se expressar, baixa autoestima, etc. Todos esses problemas podem influenciar a saúde geral, o convívio social e, consequentemente, vai influenciar também a qualidade de vida do indivíduo. Como podemos explicar que as populações mais pobres têm piores condições bucais? Bom, a resposta a essa pergunta é teoricamente simples. Isso ocorre, infelizmente, por causa da grande desigualdade social presente no nosso país, onde as populações mais pobres têm acesso inadequado à moradia, ao saneamento básico, ao emprego, à renda, à cultura, ao lazer, à educação e ao sistema de saúde. E esse acesso inadequado aos serviços sociais vão predispor essa população a piores condições bucais. Além da alimentação, que outros fatores contribuem para a falta de cuidado do paciente com a sua saúde bucal? Bom, os seguintes fatores: higienização inadequada, uso do tabaco, uso excessivo de álcool, entre outros fatores. Analise o gráfico abaixo e responda as questões. O gráfico apresenta o índice de CPOD, que é o número de dentes permanentes, cariados, perdidos e restaurados em crianças de 12 anos, segundo as regiões brasileiras nos anos de 1986 e 2003. Então aqui nós temos a representação do gráfico, indicando o índice de CPOD de crianças de 12 anos nos anos de 1986 e 2003. Analisando o desenvolvimento do país entre o ano de 1986 e 2003, a que se refere a queda significativa no índice de CPOD? Bom, pessoal, essa queda ela vai estar relacionada a dois principais fatores. O primeiro fator é a criação do SUS em 1988, que democratizou o acesso a serviços odontológicos e viabilizou o surgimento e a expansão de centenas de programas municipais de saúde bucal. Bom, antes de 1988, pessoal, toda a saúde do Brasil ela não era de graça. Se a gente quisesse ir ao médico, nós tínhamos que pagar.
Se quiséssemos ir ao dentista, nós também tínhamos que pagar. Porém, após a criação do SUS em 1988, toda a população ela teve acesso à saúde gratuita, tá certo? Então, com a criação do SUS, o que ocorreu? Ocorreu uma democratização de acesso aos serviços odontológicos, onde cada vez mais a população ela começou a ter acesso aos dentistas de forma gratuita. E também houve o surgimento de vários programas municipais de saúde bucal. Vocês lembram quando vocês estavam lá no ensino fundamental, quando vinha um funcionário da prefeitura jogar flúor ou dar alguma palestra sobre escovação? Bom, isso são programas municipais de saúde bucal, que também são financiados pelo SUS. Então, esse é o primeiro fator, que foi a criação do SUS em 1988, ok? E o segundo fator foi o aumento da cobertura de água tratada, principalmente aquela água tratada que contém o flúor. Conforme nós vimos lá no conteúdo do PET dessa semana, no texto, que a água tratada ela contém flúor e esse flúor vai diminuir a incidência de cárie. Sendo assim, os dois principais fatores que explicam a queda significativa no índice de CPOD estão relacionados à criação do SUS e também o aumento da cobertura de água tratada fluoretada. Para que essa queda continue e a população brasileira possa se beneficiar com uma boa qualidade de saúde bucal, que medidas você poderia sugerir para atender a população menos beneficiada? Bom, nós poderíamos sugerir a criação de políticas públicas que invistam na melhora das condições relacionadas com saneamento básico, com o emprego, com a renda, com a moradia, a educação, ao acesso aos serviços de saúde, etc. A melhora dessas condições diminuirá a desigualdade social e, consequentemente, influenciará positivamente a saúde bucal das pessoas menos beneficiadas. Quais regiões do país apresentam o maior e o menor índice de CPOD no ano de 1986? Apresente pelo menos duas causas ou motivos para essa situação. Muito bem, pessoal. Quando a gente analisa aqui no gráfico, a gente percebe que a região com o maior índice de CPOD é o Centro-Oeste, com 8,5 dentes. E a região com menor índice é o Sudeste, com 5,9 dentes. Bom, essa diferença ela pode ser explicada pela diferença de desenvolvimento econômico das regiões Sudeste e Centro-Oeste. O Sudeste, por possuir uma economia mais forte, apresentava uma maior cobertura de água tratada com flúor e melhores condições de acesso aos serviços odontológicos, quando comparados com a região Centro-Oeste. Tá certo? Conforme os seus conhecimentos, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Muito bem, na primeira coluna nós temos a presença de doenças bucais, como o mau hálito, a cárie, a placa bacteriana, o tártaro e a gengivite. E na coluna 2 nós temos os conceitos de cada um dessas doenças. Nós vamos então relacionar essas duas colunas. Tá bem? Tópico 1. Desintegração do dente provocada pela higiene inadequada, ingestão de doces e carboidratos ou ainda por complicações de outras doenças que diminuem a quantidade de saliva na boca. Ou seja, nesse primeiro tópico, nós estamos nos referindo à cárie. Ok? Segundo tópico, tem várias causas, dentre elas higiene bucal inadequada, falta de escovação adequada e falta de uso do fio dental. Gengivite, ingestão de certos alimentos como alho ou cebola, tabaco e produtos alcoólicos. Boca seca, causada por certos medicamentos, por distúrbios ou por menor produção de saliva durante o sono. Nesse segundo tópico, nós estamos nos referindo ao mau hálito, ok? Terceiro tópico, inflamação da gengiva provocada pela placa bacteriana. No terceiro tópico, nós estamos falando, obviamente, pessoal, da gengivite, ok? Quarto tópico, é o conjunto de bactérias que colonizam a cavidade bucal. A placa bacteriana fixa-se principalmente nas regiões de limpeza difícil, como a região entre a gengiva e os dentes, ou a superfície dos dentes de trás, provocando cáries e formação de tártaro. Nesse quarto tópico, nós estamos nos referindo, obviamente, à placa bacteriana.
Quinto e último tópico é o endurecimento da placa bacteriana na superfície dos dentes. Aqui nós estamos nos referindo ao tártaro, ok? Não é só a falta de cuidados na escovação e a falta de uma boa alimentação que trazem prejuízos na preservação dos nossos dentes. A falta de cultura, informação e pensamento crítico também influenciam nesse mal. A partir da interpretação da charge, faça uma análise crítica do contexto sociopolítico da situação apresentada. Bom, alunos, essa atividade ela é de cunho pessoal, ela vai depender da análise crítica de cada pessoa. Porém, eu deixarei aqui a minha análise crítica, tá certo? Então vamos lá. A charge se refere à compra de votos que, infelizmente, é muito presente em nosso país. Ao tratar seu voto como uma mercadoria, você ajuda a eleger alguém que usou de métodos imorais e ilegais para chegar ao poder. Sabendo disso, você acha que esse representante não repetirá esse comportamento agora que está eleito? Ao colaborar com esse tipo de prática, você ainda abre mão do seu papel de cidadão e permite que um governante corrupto tome decisões que influenciarão sua vida e de todos os outros cidadãos. Vamos analisar as seguintes situações. Entre ganhar dentes novos agora e um centro gratuito de serviços odontológicos em sua cidade daqui a 4 anos, o que você escolheria? Quando você opta pela primeira opção, está abrindo mão da segunda, já que elegendo uma pessoa corrupta, você deixa de eleger alguém comprometido com o bom funcionamento dos serviços públicos. E aí, pessoal, qual opção vocês escolheriam? Bom, alunos, essa foi a correção da semana 1. Se esse vídeo contribuiu para você de alguma forma, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por acompanhar até aqui e eu espero vocês semana que vem. Forte abraço e até lá!